Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Graça e paz, minhas irmãs, boa noite. Graça e paz, meu irmão Renato. Boa noite, graça e paz. Esse é o programa Graça e Paz. Agora sou. Não é mais podcast, agora é programa Graça e Paz. Ai, começou. O cara tá inspirado, hein? Uns 5 minutos de gracinha não vai dar certo. Oh, Jesus. Eu espero que você que está nos acompanhando nesse nosso podcast, nessa nossa live, nesse nosso programa... Graça e Paz. Graça e Paz. É muito bom estar com vocês, mais um encontro, mais uma terça-feira, mais um tempo de partilharmos da palavra de Deus, de aprendermos da palavra de Deus. É muito bom estar com você aqui, meu amigo Renato. Que maravilha, muito bom também. Boa noite a você que me escuta nesse momento. Muito bom estar aqui com o Fernando, com o Abner, com o Ítalo. Espero que Deus sopre o seu espírito sobre nós e que a gente tenha mais um bate-papo interessante e desfalcado, hein? Precisa se lembrar disso. É muito importante. Exatamente. Ressaltar o desprezo do nosso então amigo que não quis estar com a gente. Fomos desprezados e como você inventou lá no livro de 2 Renato, capítulo 2, desprezados, mas não... Desanimados. Desanimados. Isso aí tá nas cartas, Ai, gente, é muito bom estar com vocês, é isso aí. Bom, eu sei que a alegria contagiou o seu coração, chegou aí na sua casa, chegamos aí na sua casa, mas por favor, dá o like no vídeo. Eu não vou nem começar a falar. Fala, não acaba com a minha alegria. Eu não vou falar enquanto você não der o like aí no nosso vídeo. Olha. Não vou ler texto. Não tô vendo like, cadê? Não vai ser arrebatado, não. Não subiu. Aí, ó. Se não der like... Tem o irmão da live que... Tem o irmão que tá... Tem o pessoal que tem cada uma, né? É o Ítalo. O Ítalo mandou pra gente o vídeo que o camarada tá lá e tal. Se não subiu os como que é? 60. Se não tiver 60 inscritos, né? Ou pessoas lá. Se tiver, vão ser arrebatados. Aí chegou no 60 ele... Aí ficava assim, ó. Um olho arrebatado, um olho no céu e outro na terra, né? Vocês entenderam os seus canais. Mas é isso. Mas já curtiu? Já curtiu? Curta agora. Gente, Deus abençoe vocês e eu vou orar nessa alegria toda. Oh, maravilha. E vamos agradecer a Deus por esse encontro. Renato, posso fazer essa oração, se me permite? Por favor. Muito obrigado. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por essa reunião de amigos em que nós estamos aqui juntos para partilhar da sua palavra. Obrigado por todos aqueles e aquelas que estarão conosco hoje ou em qualquer outro dia. Que a bênção do Senhor esteja sobre todas as famílias, todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos queridos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor venha falar conosco, por favor, por meio da sua palavra. Inspira-nos, aquece o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, irmão Renato, o que nós falamos no nosso último encontro? A gente não combinou. Vamos ver se sai algum resumo hoje. A gente não combinou o resumo, porque eu fiz na terça-feira passada, porque o resumista não estava. E não está hoje de novo. E não está de novo. Então alguém tem que fazer. Vou tentar, né? Vamos lá. Não vou chegar aos pés do nosso grande mestre do resumo, mas tentarei. Na semana passada a gente falou sobre o momento em que Jesus vem anunciando o reino de Deus. O reino de Deus e falando e chamando os 4 discípulos. E aí a gente abordou alguns temas bem interessantes sobre arrependimento, que Jesus vem instalar, né, instaurar ou manifestar o seu reino, em uma lógica diferente, chamando as pessoas ao arrependimento e não chamando as pessoas para briga e para lutarem para destruir algum reino, mas sim para se arrepender, fazer parte do reino de Jesus e assim estabelecer o reino de Deus. Também foi legal quando você falou sobre venham após mim e sigam-me.
na questão de romper laços familiares, laços sociais e ser contracultural, coisa que o Wagner vinha falando na Bem-aventurança, né? Sim, sim. Que era bem legal também. Então, eu acho que dentro daquilo que nós falamos no nosso último encontro, é interessante frisar a lógica de ser um discípulo, né? Que participa do reino de Deus e que segue as pisadas do Mestre, numa perspectiva de que Jesus nos ensina e posteriormente a gente vai também buscando outras pessoas para fazer parte do reino. E aí eu acho que dá para a gente pensar de forma bem resumida o resumo do resumo, dá para a gente já chegar na nossa leitura de hoje, né? Opa, vamos ler então. No nosso podcast anterior, a gente falou então até o versículo 20, né? Do Evangelho de Marcos. E hoje a gente passa a falar então a partir do verso 21, que eu leio com vocês agora. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21. O negócio está tão enjoado aqui, gente, vocês não fazem ideia. Tá enjoado? Os nossos diretores aqui, presidentes, CEOs da nossa, da multimídia, da nossa indústria da multimídia, colocaram ali um cronômetro e estão dizendo assim, olha, não passem. Não passem. Não, a gente vai derrubar o sinal. Gente, estão querendo bloquear aqui a nossa live, nosso podcast. O reino de Deus não é opressão, não, viu? Para de oprimir aí, viu, seus opressores, tá? Se arrependam. Não, mas tem que colocar mesmo, tem que colocar ordem aqui nessa bagaça, porque senão a gente... O irmão do Cronos não veio, né? O irmão do Cronos não veio, tem que colocar ordem. E falar em colocar ordem, você já deu o seu like? Olha... Senão eu não vou ler. Tá, mas é colocar ordem, não é dar ordem. Tá. Ai, caramba, lê, para de graça. Já deu 5 minutos de zoeira já. Vai, groselha. O nosso ministério, o nosso presidente, o pastor Ronildo, vai ligar aqui, ó. Pode tirar esse troço do ar aí, fecha essa igreja que só tem doido aí só. Melhorzinho baba, né? Ai, Senhor Jesus. Mas vamos lá. Se contenha. Eu até coloquei o óculos pra vocês verem aí, ó. Coloquei o óculos, agora fiquei... Ficou sério. Fiquei sério. Vamos lá. Então, depois... Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 21. Depois de entrar em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: "O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia desse homem." Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: "Que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem." E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. É isso. E aí, irmão Renato, o que você tem a nos dizer? E aí, beleza? Tudo bem com você? Volto para você agora. Pode falar. Esse texto é um texto bom, né? É um desses textos bem interessante da gente discutir, principalmente quando o tema é exorcismo, né? É um tema muito relevante, eu acredito, principalmente dentro do Evangelho de Marcos. Mas, na sequência, você percebe que Jesus estava lá com os filhos de Zebedeu, Pedro e André, e juntou os discípulos e sai, né, com seus companheiros até a cidade de Cafarnaum. O Evangelho é interessante porque ele põe tempos, cumprindo-se a plenitude dos tempos, não especificamente Marcos,
Mas você vê que tem um negócio bem interessante, que é sábado e é na sinagoga, né? Eita. Então você tem um lance de que Jesus sai, ele se desloca, né, do mar, onde ele estava, ou do lago, como você explicou pra gente, e vai para sinagoga e o sábado. É muito legal porque você vê tanto um tempo em que Jesus está em um movimento em relação àquilo que é sagrado, porque o sábado é um tempo sagrado e a sinagoga é um lugar sagrado. Então parece que Jesus ou a narrativa, ela é bem descrita porque ela vai apontar de fato uma ocasião escolhida a dedo para que Deus, a partir de Jesus, fizesse alguma coisa. Então ele sai dessa margem, né? Se a gente poder olhar a questão geográfica para uma questão social, ele sai da margem do rio e vai para o centro da coisa, né? O centro da religião, não somente como a sinagoga, mas o dia da religião também, em que as pessoas estariam reunidas no sábado dentro de uma sinagoga. E esse momento ele é interessante porque Jesus vai para uma sinagoga fazendo, e que eu não sei exatamente como que funcionava, mas Jesus não tinha que estar ensinando na sinagoga, né? Porque quem tinha que estar ensinando na sinagoga eram os rabinos, Sim. os judeus. Mas Jesus, de alguma forma, Jesus consegue achar um espaço na sinagoga para ensinar. E o que eu percebo de interessante é que agora Jesus ele começa a construir uma ideia dentro da religiosidade judaica de então. Ele pega o evangelho que inicia na margem de um rio e vai para o centro dessa sociedade para repensar o que eles estão falando. Então, agora ele chega com o edito do reino de Deus e ele começa a ensinar esse evangelho de outra forma, diferente daquilo que eles pensavam e ensinavam sobre Jesus. E aí a comparação começa a ficar muito evidente, porque quando ele passa a ensinar, as pessoas ficam admiradas. E isso é tão bacana. Quando você fala de Jesus ensinar, trazer um novo edito, né? Tudo está propício. É sábado e é na sinagoga. Quando se pensa que Jesus está no sábado ensinando, ele está transmitindo a lei, ele está num local que era o centro da instrução, e nesse local, como centro de instrução, Jesus passa a partilhar de textos que todos os sábados os sacerdotes e os escribas se reuniam para também assim fazer. Eles iam para a sinagoga para ler o quê? Para ler a Torá, para ler os mandamentos, a lei. Eles iam para a sinagoga para ler o texto dos profetas. Então veja, a reflexão que eles fazem é em cima de textos inspirativos, em cima de textos que norteavam toda uma ideia cultural, social, como você mesmo usou essa expressão, mas aqui eu falo sobre o ensino que norteava a ideia cultural, social, eram normas e ensinamentos que privilegiavam a família, ou seja, que estruturava todo o ritmo, a maneira com que as pessoas existiam. Então veja que Jesus está num dia propício, que é sábado, porém ele não é oficialmente autorizado como um escriba, como um sacerdote, para fazer tal leitura. E ele não tem um grupo de pessoas que o rodeiam e que já o reconheciam como rabino, e ele é aquele cara, aquele líder. Não, Jesus está iniciando o seu ministério. E até pela idade de Jesus, ele não tinha que estar ensinando, né? Exato. O rabino, o ancião,
ele vem lá para a casa dos 50, né? O mais velho. É o mais velho. E a ideia de ancião é o velho mesmo, Exatamente. né? Então, esse cara que tinha que estar ensinando na lei não era Jesus com 30 anos. Aí você fala assim, pô, mas 50 anos é velho? É que a gente olha para o nosso contexto e fala que 50 anos não é velho. A expectativa de vida de uma pessoa que morava nessas regiões, no primeiro século, era diferente. Uma por questões de guerra, outra pelas questões de saúde. Mesmo. Morriam muito jovem, né? Enfim, te cortei. E aí é interessantíssimo porque já se faz logo a comparação. De alguma forma, Jesus começa a ensinar, e volto, tento continuar da onde você parou, e as pessoas começam a perceber a autoridade de Jesus. E aí, eles ficam admirados com o seu ensino, primeiro, depois a gente fala da autoridade. E me parece que essa admiração por Jesus pode ser não só as palavras, né? Porque tem sempre gente muito mais letrado, né? Porque se Jesus era um filho de um carpinteiro, ele não estuda desde muito cedo. Ele trabalhava, gastava tempo trabalhando, aprendendo as escrituras também. Saber falar também, mas se você tem um rapaz que ele é ensinado desde do bar mitzvah com 12 anos até os 30 anos, só fazendo aquilo, ele vai se tornar um rabino excelente. Sim. Então, mas Jesus não. Então, a admiração por Jesus é com certeza, se a gente olhar até pelo Sermão do Monte, que a gente acabou de sair dele, é a plenitude que ele vai trazer à compreensão das Escrituras. Jesus vai dar para ela uma profundidade e uma dimensão muito mais ampla do que simplesmente uma leitura comum. E provavelmente rabinos, fariseus, escribas, eles vêm trazendo uma tradição. E toda tradição precisa ser repetida para se manter a tradição. Sim. E Jesus vem trazendo aquilo que o Evangelho de Mateus vai chamar de vinho novo em odres novos. Então, Jesus vem mudando e fazendo eles passarem a refletir sobre o que é que eles estão vivendo. Então, é interessantíssimo você perceber a admiração a Jesus. O texto não deixa claro por qual motivo eles ficam admirados antes do exorcismo. Depois que entrou de exorcismo, o cara vai falar, poxa, a gente vai entrar em alguns detalhes sobre a questão do exorcismo, mas, por enquanto, ele está ensinando. E o que ele ensina deixa as pessoas maravilhadas. Então, não tem nada assim para você dizer, Jesus estendeu a mão do cara que estava curta. Jesus, né, fez algum ato milagroso, extraordinário. Por enquanto, a admiração se dá a partir daquilo que Jesus está ensinando. Que o que ele ensina, segundo o texto, é que as pessoas estão se maravilhando com a sua doutrina. E qual é a sua doutrina nesse momento? Doutrina, nós podemos pensar aqui como reunião de informações e, enfim, de preceitos, de entendimentos. Até porque, se o escriba é o indivíduo que interpreta o conhecimento do Antigo Testamento, e na verdade, o nome escriba, ele significa aqueles que conheciam os métodos, né? Ou aqueles que conhecem os métodos, né? É uma das maneiras de se interpretar o nome. Eles estão atônitos, eles estão perplexos, porque o que Jesus está ensinando, a sua doutrina, ela é tão maravilhosa porque ela tem a ver com essa revelação que aponta, que anuncia que o reino de Deus está próximo. Ora, quem tem autoridade para falar de um reino que está próximo e de Deus? Os profetas, os sacerdotes estão aguardando, nas palavras dos profetas, a manifestação desse reino. Os sacerdotes estão olhando para o Antigo Testamento e ensinando que virá a manifestação do reino de Deus no dia do juízo final, né? Porque essa é a ideia, a esperança do judeu, essa esperança da manifestação do dia do Senhor, né? No juízo final. E agora Jesus vem dizendo, olha, o reino de Deus está próximo. É do juízo final que ele está se referindo? Não. Porque ele vai começar a dizer, olha, está entre vocês também. Está entre vocês.
Está próximo, está entre vocês. Então, esse ensinamento que ele passa a fazer, ele passa a interpretar ou reinterpretar o que os escribas não interpretavam de um jeito diferente. Enquanto os escribas falavam de um reino para além, Jesus vem trazer um ensinamento que é um reino para agora. Enquanto os escribas falavam, olha, o Messias virá e um dia isso vai acontecer, Jesus está dizendo, entre vós chegou. Ele está aqui, está próximo de vocês. Então isso assusta e maravilha as pessoas que estão ouvindo. Porque desloca a atenção. E aquela coisa também, né, Renato? Quando você passa a falar algo muito diferente, você chama a atenção. Fala mais do mesmo. Para você ser ouvido, você precisa despertar a atenção das pessoas. Interesse, né? E o interesse aqui das pessoas passa a ser despertado quando vem essa frase. O reino de Deus está perto. O reino de Deus está... E é totalmente diferente, né? Porque o judeu vai usar o texto bíblico sempre nas suas diversas reinterpretações. Aí a gente tem um monte de mandamentos, aí você tem um monte de explicação para explicar o texto bíblico. Sim. E aí você tem uma série de outras variações. Jesus amplia os textos bíblicos e Jesus faz com que, olha, você precisa tirar o olho do seu irmão, em vez de julgá-lo, e julgar a si mesmo. Jesus começa a mudar. E quando Jesus chega com a perspectiva de arrependimento e reino de Deus, ele começa a fazer as pessoas pensarem que tem alguma coisa nova para acontecer. E aí, Sim. dentro de um tempo e de um espaço sagrado, as pessoas passam a se admirar. E depois, na sequência do texto, vai dizer porque ele falava com autoridade e não como os mestres da lei. Então, tem alguma coisa que os mestres da lei faziam que diferencia muito do que Jesus está fazendo. Ou era uma repetição, ou era leituras, sei lá, equivocadas, ou eram... Podia ser diversas coisas que a gente pode pensar. Mas há uma percepção de autoridade que eles passam a pensar sobre Jesus, que ela se percebe. Então, quando você ouve alguém falar e você percebe a autoridade não está no grito. Não. Não está na grosseria. Porque a gente fala, cala a boca, menino. Aí os caras falam, olha, esse pai tem autoridade. Não é isso. A autoridade ela é percebida a partir da forma que fala e daquilo que a pessoa representa para alguém. E quem é essa pessoa que está falando? Então você vai dizer, olha, esse cara aí tem autoridade. Hoje o que a gente diria, um lugar de fala, né? A coisa mais comum, porque ele tem essa função, tem isso, agrega aquele monte de coisa. Então, na perspectiva de Jesus, não é ele que está dizendo, mais uma vez, é alguém que está testemunhando e dizendo Jesus tem autoridade, comparando Jesus com os mestres da lei. Então, é uma coisa extraordinária, eu diria, porque você não tem manifestações ainda. Você vai ter posteriormente, mas você não tem. Então, com isso, você vê as pessoas notando alguém que fala de forma sem autoridade e um cidadão que recebe autoridade. Então, essa autoridade dada pelo reino de Deus pode ser recebida como um parente próximo, ou o rei em si, ou então ela é dada por alguém. Então, é a mesma palavra usada em diversas partes do Evangelho que diz que Jesus tem autoridade. Então, essa autoridade de Jesus não é só para expulsar demônio, essa autoridade é para perceber a sua posso dizer, profundidade no Evangelho, a sua capacidade de interpretar o Antigo Testamento e aplicar para a vida, mas uma coisa que só não é só conhecimento. Alguém diz a mesma palavra e o outro diz essa mesma palavra e você diz, esse aqui tem autoridade. E parece que ele tinha domínio, né? É uma coisa assim, eu acho que
tá muito ligado com a ideia de sensitiva, aquilo que a Bíblia aquilo que a teologia sistemática vai chamar de cognicidade, que é a capacidade de perceber Deus. Sim. Então, quando o cara fala, você vai dizer assim, puxa, O que ele falou. o que ele falou agora só pode vir de Deus. E esse reconhecimento, o próprio Jesus faz, Renato, quando ele fala que tudo o que ele realizava na força do Espírito. Então, essa autoridade que é percebida pelos escribas, pelas pessoas que estão na sinagoga, me parece que tem muito a ver com a ação do Espírito. Não tem outra explicação. Não pode, porque senão a gente não pode receber autoridade, né? Então tem a ver com a manifestação do Espírito Santo por meio das obras e das atitudes de Jesus, da pregação. Eu volto aqui, repito, nada do que ele fez sem ser na força do Espírito. Ele não tomou para si a autoridade de dizendo assim, eu sou Deus e eu vou fazer agora porque eu quero. Ele sempre colocava o meu Pai, a vontade do meu Pai, fazia segundo a vontade do meu Pai. Ele nunca foi... Ele se esvaziou, gente. Porque se ele for assim, a gente não tem a possibilidade de ser discípulo. Porque senão a gente não tem como se autodivinizar ou esperar que Deus nos divinize para que a gente torne-se discípulo de Jesus. Então, a ideia é exatamente essa, que ele seja um ser humano cheio do Espírito Santo, para que a gente possa ser seu discípulo. E sendo cheio do Espírito Santo, aí a gente passa a entender que quando ele falava, alguma coisa era sentida, discernida, que quando os demais falavam não era sentido nem discernido. Mas seguindo no texto, né, Renato, nós lemos então que à medida que ele ensinava, como alguém que tem autoridade, e não os escribas. E logo apareceu então na sinagoga um homem possuído de espírito imundo. Veja que me parece que o texto está afirmando para nós, mostrando para nós, que o hábito de levar pessoas possessas em espaços religiosos era algo vivido por essas comunidades ou por essas pessoas. Havia essa prática, até porque a gente já falou aqui diversas vezes que existiam os exorcistas profissionais desse tempo. Inclusive, esses exorcistas são rabinos, são líderes da religião judaica, que faziam esses rituais de exorcismo. Então, muito possível que Jesus estivesse em uma sinagoga que tivesse alguma prática de exorcismo com alguns dos rabinos que ali estavam. Ou estou groselhando muito, hein? A groselha tá boa. Eu acho que é fundamental, porque se você percebe, eu acho que essa busca por levar pessoas enfermas ao templo, às sinagogas, é a ideia da manifestação de Deus, né? Então, onde Deus se manifesta, alguma coisa vai acontecer. O próprio Pedro, quando está indo lá orar no templo, o que ele faz? Ele cura alguém que está onde? Na porta do templo. Então, essa ideia ela é fundamental. Existe em todo o tempo, né? Até hoje as pessoas traziam, e essas manifestações sempre aconteceram. Sempre existiram. Sempre existiram. Então, essa ideia ela pode ser pensada, mas a coisa que eu acho interessante é que sempre que você coloca pessoas com espírito imundo, mais uma vez, você descaracteriza a pessoa, né? Você não tem nome, você não tem nada, você tem um homem com espírito imundo, né? Que é uma ideia de possessa por um espírito maligno. E sempre essa perspectiva, ela precisa ser compreendida, que toda vez que o evangelho é pregado e ele se depara com pessoas de espíritos imundos ou possuídas por espírito imundo, é uma ideia de você olhar e perceber o quanto essas pessoas estão fora de si.
Essa pessoa está sem o domínio do seu próprio corpo, sem o domínio da sua consciência, sem o domínio. Que o exorcismo é entendido dessa forma, que foi totalmente possuída por alguma coisa. Sim. Então, essa ideia ela é linda porque o Evangelho vem restaurar isso, né? O Evangelho vem mudar essa lógica das pessoas que estão sendo tiradas de si por algum momento, por alguma coisa, não somente por essa questão de possessão de espíritos malignos. E é legal porque Jesus quebra também, mais uma vez, a partir dessa lógica, as formas de se expulsar demônio. Né? Exatamente, porque se levavam no templo, alguém vai dizer assim, não, só levaram no templo porque Jesus estava lá. Não, não é isso. A gente precisa explicar isso para vocês. Que parece que, quando a gente fala dessa maneira, né, Renato, as pessoas vão dizer assim, nossa, mas eles levavam no templo demônios para os rabinos expulsarem? Quer dizer que tinha pessoas lá que faziam isso? Sim, tinha. Existem dezenas de relatos históricos de sacerdotes, líderes religiosos que praticavam o exorcismo. Você lê na história dos textos antigos do primeiro século e anteriores ao primeiro século, 3 séculos antes de Cristo já tinham textos que demonstravam essa prática das pessoas dentro de sinagogas, de templos, de determinados lugares, executando certos rituais com a finalidade de expulsar ou expurgar, né? Os espíritos maus ou os espíritos imundos. Sim. E quando eles trazem aqui esse espírito imundo dentro do templo, veja só, nós estamos falando de um evangelho que ele não apresenta genealogia humana, e sim coloca Jesus como o princípio de todas as coisas. Estamos falando de Jesus como o Filho de Deus, Jesus como este grande marco histórico, que quando ele é batizado, os céus se abrem e uma voz vai dizer, olha, esse é meu Filho amado, a pomba vem e repousa sobre ele. Nós estamos falando de um Jesus que é levado para o deserto, no meio das bestas feras, e anjos servem ele. Satanás está ali presente, mas anjos também servem ele. Falando de Jesus que chama pessoas com sua mensagem extraordinária, especial, e os convida para extrapolarem o seu mundo cultural, e vivem esse chamado tão profundo. E agora Jesus está num templo, numa sinagoga, parece que o movimento todo que está acontecendo aqui é um movimento espiritual, porque a narrativa de Marcos é contada para um público que me parece ter uma espiritualidade ou uma religiosidade muito misturada com o que se vivia naquele tempo. E ao se ter essa religiosidade muito misturada com o que se vivia naquele tempo, tem que surgir alguém que tenha autoridade que supere tudo que apareceu até agora. Os cristos que apareceram até agora, alguém vai dizer assim, mas como assim, Fernando e Renato? Haviam outros cristos? Segundo os relatos históricos, houveram muitos cristos antes de Jesus. Muitos cristos. Mas quando a gente fala muitos cristos, a gente não está falando aqui de pessoas não, cristos no sentido de Messias, de enviados com o sentido de salvar as pessoas. Mas não houve ninguém como Jesus Cristo de Nazaré, que quando falava, as pessoas diziam que ele ensina como quem tem autoridade. Então é um movimento espiritual que está acontecendo aqui, e Jesus está nesse centro, de fato, no centro dessa história, sendo revelado como esse Filho de Deus, o princípio de todas as coisas. Então,
nesse ritual de expulsão de demônios, que levam ele para uma sinagoga, quem está lá ensinando? Jesus. Quem é Jesus? Na fala de Marcos, o Filho de Deus. O texto é interessante, né? Porque você vê o cara possesso por um espírito imundo e começa a gritar. A narrativa diz assim, ó, porque o Senhor está nos incomodando. Porque o Senhor está nos incomodando, né? Jesus de Nazaré, uma pergunta, por que o Senhor está incomodando a gente? Veio para nos destruir? Sei quem é o Senhor, o Santo de Deus. Uau, isso é legal. Você olha um texto como esse e você parece que Jesus está dentro da sinagoga e ele está entrevistando. Não, segura. Aguenta. Ele está se manifestando. É entrevista? O demônio está dizendo. Não é porque Jesus não perguntou o nome dele, ainda não. No outro é, porque ele vai dizer, eu sou legião. Aqui não, tá tranquilo. Aí o que ele está dizendo? Olha, você está nos incomodando. Parece que Jesus está dentro de um lugar que era para ser o lugar de Jesus e está incomodando outra pessoa. Então, a lógica da narrativa é uma lógica dualista. Opa! Entre que você tem o bem e o mal em confronto. Só que eles estão em confronto dentro de um lugar em que era para ser o lugar do bem. Sagrado. Sagrado. O sábado sagrado e a sinagoga sagrada. Então, teoricamente, ninguém era para estar incomodando Jesus lá, porque Jesus era para dizer, aqui é o meu lugar, não é o seu. Então, Jesus há uma subversão. Sensacional. Ele está dizendo, você está me incomodando? Não. É para dar glória de... Gente, se você que está aí agora na live não deu um glória até agora, por favor. Agora é a oportunidade. Glória. A ideia... Só falta cortar o laço. A ideia ela é tão interessante, a narrativa, que ele vem construindo toda essa ideia de embate, porque todo o evangelho de Marcos demonstra uma guerra de poderes. Então você tem o Jesus que é tentado pelo Satanás, propriamente dito, e agora você tem Jesus sendo afrontado, mas ao mesmo tempo é uma dinâmica estranha, porque ele está dizendo, você está me incomodando, eu sei quem você é, o que você veio fazer aqui? Então, é uma dinâmica narrativa, certeza, mas é uma lógica de que alguém que reconhece, mas ao mesmo tempo não sabe onde está e o que está fazendo, porque ele diz assim, olha, você está me incomodando, o que você veio fazer aqui? Você veio me destruir? Eu sei quem você é, eu não vim dizer quem eu sou. Não é uma conversa. Eu sei Entendeu? quem você é. Eu sei que... Não é uma conversa. Jesus não está assim, como é de costume. Qual o seu nome? O que você está fazendo aqui? Não, ele se antecipa, porque o diálogo com Jesus não é esse. Não é esse. O que você veio? O que você quer com a vida dele? Eu vou destruir ele. Eu vou... Não tem diálogo. Ele que se antecipou. A narrativa mostra ele dizendo assim, olha, eu sei quem você é, eu não quero saber quem você pensa que eu sou na boca do demônio. Na boca dele, não. Não faz sentido, porque ele sabe quem é mesmo. E Jesus não veio pregar para demônio. Exatamente. É outra perspectiva. Então, reconhecer quem Jesus é, perguntar para Jesus o que ele está falando, Jesus manda logo ele calar a boca. Cala a boca. Por quê? Porque não é ele que precisa pregar sobre Jesus. Quem vai pregar sobre Jesus é os discípulos e o próprio Jesus. Ele está no lugar errado, onde ele está achando que está sendo incomodado. Ele precisa vazar logo. Então, a narrativa ela compõe uma série de elementos interessantíssimos. Que ele reconhece Jesus, mas Jesus diz, olha, sai desse homem. Tem um outro aspecto também, Renato, que você começou a falar, e eu já tinha tido esse insight ao ler o texto, porque Jesus como aqui no texto, né? Como que fala e as pessoas reconhecem a sua autoridade, ele, na fala do demônio, ele vai ganhar uma posição que na cabeça do escriba e do sacerdote é impensada.
Qual é essa posição? Ora, quem fala, o demônio falando, ele está apontando e dizendo, eu sei quem você é. Quem ele diz que Jesus é? O Santo. O Santo. E aí você disse que Jesus estava num lugar sagrado, num lugar de paz, num lugar no templo sagrado, ao lado ou junto de pessoas sacralizadas pela religião judaica, porque o sacerdote era alguém santo, separado. A palavra santo vem da ideia de separado. Só que o diabo reconhece Jesus como santo e não como sacerdote do templo como santo. O diabo aqui, o demônio, reconhece Jesus como o sagrado de Deus. E não o sábado, porque se o sábado faz parte do ritual religioso, ele carregava consigo, então, elementos culticos, elementos especiais de poder, e quando vai para o templo, então, no lugar de adoração e de oração, pronto, é bola de fogo caindo, é anjo que sobe, é anjo que desce, é a escada de Jacó descendo ali. É um negócio maravilhoso, né? Que coisa, hein? É um negócio espetacular, é visão do céu dentro da sinagoga, porque é um lugar santo, é um lugar separado, é um lugar de culto, é um lugar que lê o texto bíblico, é um lugar que fala das profecias, E agora vem o demônio dizendo, você é o santo, mas não é o templo santo? Não é o sacerdote aqui que ensina todo o sábado os profetas e a Torá? Não é ele o santo? Sim. Aí vem o diabo também dizendo, olha, isso aqui tudo não tem valor nenhum. É uma outra forma de pensar também, que de fato Jesus não quer com reconhecimento nem pregação por parte de Satanás, e é exatamente 100% isso. Mas também tem um outro aspecto que Jesus, o diabo está reconhecendo a sacralidade de Jesus, né? O sagrado que está de fato em Jesus, e não o sagrado que está no sábado e nem na sinagoga. Sim. E nem naqueles que defendem a religião. Então, defender a religião não me faz santo. Não. Exercitar ou praticar ou guardar o sábado não me faz santo. Ler a Torá, ler os profetas, não me faz santo. A santidade é um processo que é uma experiência que nasce em Deus, vem de Deus e acontece pela graça. E Jesus é o único, de fato, santo de Deus. Agora, a santificação em mim é outro processo. É isso que eu estou querendo dizer. O sacerdote não era o santo. Jesus, sim. Eu não sou o santo por excelência. Eu sou santificado por causa de Jesus. E tem a lógica, parece que os termos da narrativa eles são bem colocadinhos, né? Porque você vê, o espírito é imundo. Ele está falando de alguém santo, né? É bem construída, né? Os termos e as formas de falarem, porque tem muito essa lógica. Aí você vai dizer, poxa, mas se um imundo reconheceu quem é Jesus... Como é que funciona essa dinâmica? E ele subverte de forma muito interessante. E aí, quando Jesus manda o camarada calar a boca e sair, porque é o que está escrito aqui, ele diz assim, olha, Jesus repreendeu o espírito imundo. E disse assim, cala-te, sai deste homem. E o espírito imundo deu um grito forte, agitou-se violentamente, e o homem, agitou violentamente o homem e saiu dele. Algumas traduções vão dizer que aqui ele pode ter tido até, esse termo, pode ser até um ataque epilético. Foi, exatamente. Em que ele se sacudiu de uma forma tão violenta para sair do homem, mas saiu. Então, mais uma vez, Jesus demonstra
a sua grande autoridade, e isso eu vou falar até que as pessoas aprendam e fixem na nossa mente, Jesus não usa de métodos comuns de expulsão de demônio, dos manuais, porque ele não identifica e não usa o nome do demônio para expulsá-lo. Porque todo o manual judaico de exorcismo, ele tinha o nome do demônio, o anjo que se opunha ao demônio, Exato. O ritual, o tipo de erva que se usava, coisa que fazia para expulsar o demônio, e todo um tipo de oração que se fazia para expulsar determinado demônio. Para cada demônio, Beelzebu e os outros demônios que eu não sei o nome de cabeça, você tinha todo um ritual e um método de expulsão. Só um parênteses, esses rituais são bem interessantes você reforçar mais isso, Rê, porque voltamos ao ponto anterior, mas existia isso nesse tempo? Essas coisas que a gente fala, parece que a gente leu num gibi, né? Inventou, né? Inventou, né? Não, gente. Existem esses textos. Esses textos eram escritos, eram insígnias, eram placas, eram plaquetas que as pessoas, as famílias carregavam, tinham consigo, que eram orientações de fato de como elas deveriam se comportar diante de certas experiências. Sim. Então, de fato, existia todo um manual. Testamento de Salomão. Exatamente, de como se comportar diante dessas experiências, né? E essa e entre outras expulsões de demônios que Jesus vai fazer, ela quebra esses protocolos. E o imaginário contemporâneo de Jesus sabia disso. E é importante a gente frisar porque tem evidências que até o século de Constantino, lá século III, houve expulsão de demônios baseado no Testamento de Salomão. Sim. Então, a época de Jesus, o imaginário de exorcismo estava permeado por esses rituais e métodos de como expulsar demônio. O Testamento de Salomão é esse texto, né? Esse manual judaico por excelência, né? Que muitos deles usavam. Então, quando Jesus expulsa o demônio dizendo, ó, cala a boca e sai, ele mostra a sua grande autoridade. Exatamente. Por isso que quando ele faz todo esse estardalhaço e vai embora, o espanto toma conta de todos. Não é pelo estardalhaço de sair. O cara convulsionou e o demônio saiu e voltou ao normal. É a forma de expulsar. Ele não usa os mesmos métodos. Ele não usa os mesmos métodos, e os métodos dele é mais rápido e mais eficaz. Então ele demonstra a sua grande autoridade, principalmente sobre o espírito do espírito imundo. E aí ele faz com que ele saia rápido. Então, se a gente observar, aqui como é que eu posso dizer? É o clímax da autoridade. Ele começa ensinando com autoridade. Aí o camarada percebe a autoridade em Jesus. Jesus está falando. De repente, um demônio se manifesta, ele fala, cala a boca e sai daí. Não tem lógica de você não perceber esse tipo de autoridade. E a gente caminha já para estar encerrando já o nosso bate-papo. Porque os nossos diretores aqui já colocaram na nossa tela aqui, ó. O tempo está acabando! Vai derrubar nós hoje, cara. Vai derrubar o podcast aqui, gente. Estão falando pra gente falar pouco, né? O pessoal quer que a gente fale pouco. Ainda bem que o Wagner não tá aqui, porque senão... Não, se o Wagner tivesse aqui, ia ser uma live só. Com 20 minutos de live já estava acabando. Já. 20 minutos de podcast estava acabando, brincadeira. Mas, veja, é interessante que o que o Renato está propondo é que a autoridade de Jesus não se compara com a autoridade de nenhuma outra pessoa. E os métodos de que Jesus utiliza, de fato, são métodos incomparáveis. Sim. Não se assemelha a nada visto, vivido. É algo diferente, realmente. Então, quando eles passam a ver aquele homem são, sem o cumprimento ritualístico, porque, veja bem, em todo exorcismo, segundo os textos, né, em toda maneira
toda maneira de se praticar o exorcismo, tinha um sacerdote que ensinava como que deveria ser feito. Sim. E toda aquela maneira deveria ser minuciosamente respeitada e cumprida. Se algum dos pontos fosse interrompido, tinha que recomeçar para que o ritual pudesse dar certo. Então Jesus não vem demonstrando a sua autoridade por meio de rituais. Aí você entende que de fato foi dado a Jesus um nome que está acima de todos os nomes, pelo qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então bastou uma palavra só para ele de fato o demônio bater em retirada. E não precisou aqui desse cumprimento ritualístico para que uma pessoa pudesse ser livre de uma possessão, segundo a história e as tradições, os ritos, os mitos falam para nós, né? Então, eu acho que também fica uma dica interessante, é a gente não criar novos rituais. Como assim? Acho que é legal. Os crentes fazem isso hoje? Os crentes fazem isso? Criam novos rituais? Eu acho que a gente não deve, de forma alguma, transformar os nossos cultos em rituais. A gente não deve criar métodos que têm a tendência de obrigar Jesus a fazer com 3 hinos da harpa, uma oração, mais não sei o quê, mas Deus não precisa dessa ritualização para se manifestar. Você está muito antiquado. Não. Você está muito moderninho. Então tem que ser worship. Não, também não chega tanto. Porque aí é uma música só. Não. 30 minutos aí. 30 Mas minutos. Isso aí tá só voltando, né? Então, o cuidado que eu acho que a gente precisa fazer é se manter dentro dessa perspectiva em que a gente não precisa criar esse ritual. O ritual é ser um cara metodológico. Por exemplo, eu tenho que fazer isso, depois fazer isso, para depois Deus agir aqui. Não, permita que Deus haja dessa forma, em que em algum momento Deus cause espanto na gente. Dizer, nossa Deus, você age fora disso? Porque o que acontece aqui é exatamente isso. Ó. Depois que ele saiu de forma violenta, o espanto tomou conta de todos e eles começaram a discutir. O que tinha acontecido? O que é isto? É um ensinamento novo, com autoridade? Imaginem, até os espíritos imundos obedecem às ordens dele. Então, o espanto, que é aquela ideia do assombro, que é quase a mesma coisa, mas a demonstração da autoridade entre alguém que é possuído e alguém que vê alguma coisa e fica espantado, é aquela ideia de quase sair de si. Você fica espantado de um jeito que você perde as forças e fica ali vislumbrando aquele acontecimento na sua frente. Sim. Então, o que Jesus causou neles foi exatamente isso. Eles ficaram assombrados. Imagina o que Jesus fez. Então, veja a dinâmica totalmente diferente do que é um exorcismo ritualístico, do que é a autoridade de Jesus. Então, de verdade, é isso que você acabou de dizer, é a autoridade que está sobre todos. E Jesus, ainda em carne, já era o Kyrios, né? O Senhor acima de todos. Mas mesmo assim, ele ainda dizia, porque o Espírito Santo me ungiu, né? Nunca ele estava sozinho, né? Acho que essa dinâmica de reconhecimento, sabe, do Pai, do Espírito Santo, é uma dinâmica tão bela. Isso só pode ser divino, né? Essa humanidade humilde é tão grande que só nos aponta para Deus. Sim. Só nos aponta para Deus. E aí a fama de Jesus, então, de fato, espalha depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. A gente, então, chega aqui ao final dessa passagem tão linda,
Mas eu acho, Renato, que essa parte final em que você fala sobre criar novos ritos, né? Isso é importante e preocupante ao mesmo tempo. Porque a igreja, ela continua desenvolvendo novos ritos, desenvolvendo novas fórmulas. A igreja faz isso. Inconscientemente, a igreja faz isso. Nós estamos vivendo novos ares evangélicos no Brasil. No episódio passado, a gente falou, e volto a dizer, em algum momento nós vamos ter uma live só sobre isso, um podcast aqui só sobre isso, sobre o evangelho do espetáculo. Porque isso, ao mesmo tempo que é uma demonstração de evolução tecnológica em muitas coisas, também é uma demonstração de uma reconstrução simbólica do que dá certo. São novos símbolos sendo demonstrados, apresentados, e firmados, onde aquela igreja que utiliza daquele novo rito ou símbolo, ela vai viver uma experiência fantástica. Aí a gente entra no marketing. Porque você tem uma marca e você tem que vender uma experiência extraordinária. E aí, para você vender uma experiência extraordinária, você cria um ambiente extraordinário. E aí a gente começa a criar rituais. E o grande problema é que eles, de fato, estão criando um evangelho de clientelismo. Então, a gente põe as pessoas para agradá-los. E aí a gente está dentro de um ambiente, pensando fora daquilo que é o evangelho, você tem um ambiente pesado, de pessoas com dificuldades, com problemas. E você pega essas pessoas e põe elas dentro de um ambiente aconchegante, com a música agradável, com ar-condicionado, igual disse o nosso amigo, com perfuminho, entre outras coisas. Fica quieto, segura. E entre outras coisas. E aí você cria ali um ambiente agradável e afaga o ego do cidadão e agrada ele, você ganhou ele. Não foi para Jesus, mas você ganhou ele para a sua marca. Exatamente. E surge, alguém vai dizer assim, vocês estão falando isso porque vocês não vivem o sucesso que algumas pessoas vivem. Isso é inveja. Isso é dor de cotovelo. Olha, eu não vou ser hipócrita não, Renato. Eu gostaria que nosso podcast aqui, a nossa voz chegasse em todos os cantos, em todos os lugares. Com certeza. Mas eu também gostaria que o evangelho não fosse barganhado como ele é hoje. Eu gostaria também que as pessoas não viessem para Jesus por causa dessas marcas que surgem e que vendem, enfim, essas marcas para outros aproveitadores para se fazerem na vida, né? Porque se tornou isso. Eu tenho aqui uma franquia, você se torna dono de uma franquia, você vai vender segundo esses métodos, e é certo que você vai trazer X quantidade de pessoas, e aí eu começo a ensinar como ter uma igreja triunfante no século XXI. É o movimento de crescimento de igreja. Não é um movimento de crescimento de igreja por meio da oração e por meio da declaração do nome de Jesus. É tudo isso, mas com essas e essas ferramentas, com essas e essas formas. Enfim, mas essas são conversas para outro momento, porque o que importa aqui é que o nome de Jesus tem muito poder, viu? Isso é importantíssimo. Tem muito poder, minha gente. Tem muito poder. É isso? É isso. Que Deus nos abençoe. Meu Deus. Você não consegue fazer uma live de 40 minutos nunca? Eu não sei o que você tem, Renato. Aqui, a gente está no final da conversa. Fechei. Tentando aqui, viu, gente? Uma DR aqui entre nós. Aqui. Para, meu. Tá louco. Você tem que Dá uma falar resumida demais, aí, olha velho. aí, ó. Dá uma resumida. Ele fala demais, pelo amor de Deus. Olha aí, ó, tanto de folha que você E eu não falei hoje. metade.
Mas, já que você quer que a gente continue tendo as nossas DR aqui, você precisa apontar o seu celular aqui por QR Code, por QR Code, e ajudar a gente aqui. Que bênção contribuir na maravilhosa. nossa igreja. Deus te abençoe. Você que vai contribuir, nos ajude. Por favor, deixa Deus tocar no seu coração. Deixa o Senhor inspirar o seu dedo e você digitar e não parar mais, sabe? Eu não para mais. Brincadeira, gente. Cada um contribua segundo o que propor no seu coração. Ok. Que a gente... Propõe bastante, vai. A gente entende da necessidade de todos, mas a gente demonstra as nossas necessidades de maneira honesta, de maneira sincera. Ok? Que Deus abençoe vocês. Tenham aí uma semana de paz, né? Que o Senhor nos fortaleça. E se assim o Senhor permitir, na próxima terça-feira, estaremos aí. Episódio de número 5. Você nem acabou o capítulo 1, cara. Eu falei pra você que a gente não ia conseguir terminar. Aí, Ítalo, vamos vender curso já, vamos Ítalo. Vender. Ítalo, Evangelho de Marcos, com 47 episódios. Já que ele comprou a Sermão do Monte lá, com 42. 24. Vamos que vamos. Você pode orar, Renato? Oremos. Deus bendito, em nome de Jesus, te agradecemos por poder estar aqui, ter essa comunhão tão agradável e falar sobre esse texto que é tão rico. Sim, Pai. Que a sua palavra possa fazer sentido nas nossas vidas e participar do nosso dia a dia. Sim. Que a gente abra mão dos rituais e que seja capaz de viver sob a autoridade de Jesus Cristo. E que o Senhor nos encha de graça e nos capacite para cada dia mais nos aproximarmos de Ti e cada dia mais vivermos o reino de Deus que o Senhor nos chamou para viver. Te agradeço por cada um dos meus irmãos que está aqui comigo, por aqueles que nos ouvirão posteriormente. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus vocês, irmãos. gente. Beijão.